Amigos do canal Terrores Inexplicáveis. Hoje vou dividir com vocês um relato sobrenatural, que vem acontecendo comigo, desde que voltei a morar, na casa em que vivi na minha infância. Essa casa que me mudei recentemente foi meu lar há muitos anos atrás, era a casa onde morei com minha família, mas como todos crescemos, e seguimos nossas vidas e construímos nossas famílias, minha mãe começou a alugar nosso antigo lar, e desde que isso aconteceu, ela tem recebido reclamações de inquilinos, que têm presenciado atividades paranormais dentro da casa, mas minha mãe nunca deu muito crédito a isso, pois já é uma casinha de madeira bem velhinha e antiga, então para ela pode ser apenas a imaginação deles pregando uma peça. Recentemente acabei me separando do meu marido, tenho 2 filhas, 2 meninas, uma tem 11 anos e a outra recentemente completou 7 aninhos, e para ajudar acabei sendo demitida do meu emprego, então a situação não está muito fácil no momento. Conversando com minha mãe, ela mencionou que a casa em que morávamos na minha infância estava desocupada, que um inquilino tinha recém se mudado, alegando ver coisas estranhas dentro da casa. Nesse momento, com poucas opções e desempregada, perguntei se ela não me deixaria morar lá por um tempo, até as coisas melhorarem, e ignorei esse fato das coisas estranhas relatadas pelos moradores. Ela de imediato disse que não haveria problema, que eu poderia ficar lá com minhas 2 filhas pelo tempo que fosse necessário. Como já estava para vencer o prazo de desocupar a casa que eu estava, e não teria como pagar o aluguel, de pronto me mudei para meu antigo lar, contando histórias da minha infância para animar minhas filhas, de como eu e meus irmãos nos divertíamos juntos e criamos várias lembranças naquela casa. Nos mudamos e aos poucos fomos nos instalando na casa, e certa noite eu acabei ficando até mais tarde acordada, estava com um pouco de insônia, pois já estava preocupada e ansiosa para arrumar outro emprego logo. Foi nessa noite que notei uma presença na porta do meu quarto. Era um vulto de um homem alto, estava parado para o lado de fora do meu quarto me olhando, e a partir desse dia comecei a ver com frequência, durante as noites de insônia, vultos passando pela minha porta em direção à cozinha. Vezes levantava e ia em direção para ver se não eram minhas filhas que tinham levantado para beber água, mas nunca era nada, e quando passava da hora de dormir ficando até mais tarde, notava aquela sombra alta me observando do lado de fora do meu quarto. Certo dia minhas filhas comentaram comigo que também estavam vendo coisas estranhas. Quando estavam na sala assistindo sentiam alguém as olhando, ou um vulto passando em direção à cozinha. Corriam ver quem era e não encontravam ninguém, mas nunca dei muita importância a isso. Uma amiga de longa data que considero muito, veio nos visitar para pôr a conversa em dia, ver como eu e minhas filhas estavam. Ela veio com a sua filhinha de 8 anos, a filha dela e a minha filha mais nova têm quase a mesma idade. Tivemos elas quase que juntas, o que fortaleceu muito a nossa amizade. Elas chegaram, se acomodaram no sofá, eram umas 7 da noite. A princípio a filha dela, meio tímida, não quis ir brincar com as minhas filhas no quarto, ficando com a gente na sala, mas em certo momento ela começou a pedir para ir embora. Minha amiga tentou conversar com ela, ver o porquê, perguntar se ela não queria ir para o quarto brincar com as meninas, e para nosso espanto ela começou a chorar pedindo muito para ir embora. E só repetia isso: vamos embora, quero ir embora, vamos embora, mãe. Passando alguns dias do ocorrido, minha amiga me ligou, me avisando que estava indo na minha casa, dessa vez sozinha. No meio da conversa perguntei se estava tudo bem com a filha dela,
se ela sabia o que aconteceu aquele dia, e para minha surpresa ela contou que a filha dela afirmou e jurou para ela que no momento que ela sentou no sofá, com a gente olhou para o corredor em direção aos quartos, ela notou aquela sombra alta na porta do meu quarto como se estivesse a encarando. Eu e minhas filhas já tínhamos notado a presença daquele homem alto na porta do meu quarto, mas nunca falamos a ninguém, nem mesmo com minha mãe cheguei a comentar até esse dia. Então acredito sim que a filha da minha amiga também pode ver ele. Após esse fato acabei conversando com minha mãe, falando da presença desse homem sempre parado do lado de fora do meu quarto, e perguntei se ela sabia de algum inquilino que tinha falecido na casa, ou algo do tipo que pudesse explicar, mas ela revelou que nunca aconteceu algo do tipo. Eu e minhas duas filhas continuamos a dia ou outro nos deparar com esse vulto dentro de casa. Peço a Deus que consiga um emprego logo para que possamos nos mudar. Eu não ligo muito, não sinto medo, mas minhas filhas às vezes ficam com medo e acabam vindo dormir comigo na minha cama. Fora que depois desse dia não recebi mais a visita da minha amiga e sua filha, pois ficaram com medo do espírito desse homem alto que monitora meu quarto a noite toda. Naquele sombrio sábado de julho, a atmosfera pesava sobre nós como um manto de luto. Meu pai, uma figura imponente e querida por todos, jazia inerte na cama, seu corpo traído por um AVC implacável. As esperanças desmoronavam à medida que os dias passavam, e cada respiração parecia um suspiro final. Minha irmã, estudante de medicina, percebeu os sinais sinistros que escapavam aos olhos menos treinados, da pressão arterial baixa, os pés roxos e frios como a morte. Ela agiu com a urgência que a situação exigia, levando-o ao hospital antes que a escuridão o engolisse por completo. Mas, mesmo assim, o destino já estava traçado, seu curso sombrio pavimentado com o suor do desespero. O domingo nasceu cinzento e pesado, como se o próprio céu chorasse pela perda iminente. E foi então que meu filho, inocente e vulnerável, proferiu palavras que congelaram nossos corações. Vovô morreu. Uma premonição assustadora ecoava em sua voz infantil, desafiando qualquer tentativa de racionalização. A chegada inesperada de meu noivo, cujo rosto sombrio refletia o peso da tragédia, antecipou o golpe final. O telefonema do hospital confirmou nossos piores temores, e meu pai nos deixará, mergulhando-nos em um abismo de dor e desespero. Enquanto tentávamos lidar com o luto e a devastação, meu filho parecia sucumbir à escuridão que se espalhava ao nosso redor. Sua raiva crescia a cada dia, alimentada pela sensação de que sua voz não era ouvida, suas previsões não eram levadas a sério. Anos depois, ele compartilhou um encontro sobrenatural que teve naquele dia fatídico, um vislumbre do além que deixou sua marca em sua alma ainda jovem. Uma luz etérea surgiu de uma cristaleira antiga, revelando a figura translúcida de meu pai. Sua presença era reconfortante, mas também carregada de despedida. Ele transmitiu mensagens de amor e paz, segurando meu filho pelo ombro com ternura antes de desaparecer na névoa da eternidade. Mas o terror não cessou com sua partida. Uma doença misteriosa acometeu meu filho e eu, consumindo nossas forças e nossa esperança. Ele recusava a comida,
desejando seguir os passos do avô, enquanto eu lutava para encontrar a luz no fim do túnel. Minha mãe, em um ato de desespero e fé, rogou ao espírito de meu pai que nos deixasse em paz, implorando por nossa sobrevivência. E, milagrosamente, meu filho se recuperou rapidamente, enquanto eu continuava a lutar contra as sombras que ameaçavam nos engolir por completo. Assim, a sombra do sobrenatural pairava sobre nós, deixando-nos cientes de que a morte não era o fim, mas sim o início de um terror inexplicável, uma jornada em que a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava cada vez mais tênue e perigosa. Há cerca de 13 anos, um evento inexplicável agitou as paredes do prédio onde trabalho, deixando-me assombrado até hoje. Era uma noite tardia, por volta das 21 horas, quando me preparei para ir embora. O andar já estava vazio, ecoando apenas com os sussurros do vento que se filtravam pelas janelas entreabertas. Mas antes de sair, decidi fazer uma última visita ao banheiro. No caminho, como se um sinal do destino, deparei-me com uma nota de R$ 50, cuidadosamente dobrada no chão. Apanhei-a, estranhando sua presença ali, mas continuei em direção ao banheiro. Ao retornar, deparei-me com uma visão que arrepiou os cabelos da minha nuca. Uma criança, um menino de aproximadamente 6 anos, parado ao lado do elevador. "Oi, o que faz aqui a essa hora?" Perguntei, tentando mascarar minha própria inquietação. "Este dinheiro é seu?" Ele balançou a cabeça negativamente em resposta. Instintivamente, perguntei sobre seus pais, mas suas respostas foram apenas gestos incertos e enigmáticos. Uma sensação de desconforto começou a se insinuar em minha mente enquanto eu lutava para entender a presença solitária daquela criança naquele lugar deserto. Decidi chamar o segurança da portaria para ajudar a localizar os responsáveis da criança. Mas, para minha surpresa e crescente agonia, o segurança informou que não havia mais ninguém no prédio além de nós dois. Uma sensação de arrepios percorreu minha espinha enquanto o mistério se aprofundava. Sem outra opção, decidi descer com a criança para tentar encontrar seus pais, mas quando apertei o botão do elevador e me virei para acompanhá-lo, ele simplesmente desapareceu diante dos meus olhos, como uma miragem fugaz que se desvanece sob o calor do sol. Chorei naquela noite, lágrimas de confusão e medo que banharam meu rosto enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. A ideia de que eu havia testemunhado algo sobrenatural me assombrava mais do que qualquer explicação lógica poderia oferecer. Nos dias que se seguiram, uma estranha sensação de presença começou a me acompanhar. Todas as tardes, às 16 horas em ponto, eu ouvia uma criança cantando ao meu lado, uma melodia suave e angelical que parecia emanar de algum lugar além do alcance humano. Eu perguntava às pessoas ao meu redor se também podiam ouvir, mas ninguém parecia perceber a música, exceto eu. Foi então que eu entendi. Aquela criança, o menininho que desapareceu diante dos meus olhos, ainda estava por perto, presa entre dois mundos. Eu sabia que era ele,
e minhas suspeitas foram confirmadas quando decidi começar a rezar todas as tardes às 16 horas, na esperança de guiá-lo para a luz. E, de repente, um dia, o canto cessou. Um silêncio profundo e reconfortante se instalou ao meu redor, e eu soube, com uma certeza indiscutível, que o menininho havia encontrado sua paz. Mas o passado sombrio do prédio onde trabalho parece estar ressurgindo. Relatos de aparições fantasmagóricas de um homem na sala de reuniões e outra criança no meu andar começaram a assombrar meus colegas. Embora eu não tenha visto nada depois do encontro com o menininho, sei que devo retomar minhas orações para que esses espíritos perturbados encontrem o descanso eterno. Meu trabalho está localizado em uma região repleta de hospitais e cemitérios, e talvez seja isso que esteja alimentando as atividades paranormais que agora ressurgem no prédio, como sombras espreitando nas esquinas, esperando para serem libertadas do purgatório que se tornou sua morada. Era uma noite comum, dessas em que o calor parece abraçar a cidade e se entranhar nos ossos. Eu estava deitada com meu marido, os sons suaves da televisão flutuando pelo quarto, quando o cansaço sutilmente se apoderou de mim, induzindo a um breve cochilo. Mas o que aconteceu em seguida foi tudo, menos comum. Ao abrir os olhos, uma visão perturbadora aguardava por mim. Meu marido estava em pé ao lado da cama, me observando com olhos vazios e fixos. Minha mente, ainda em estado de transição entre o sono e a realidade, tentava encontrar uma explicação lógica para aquela cena surreal. Mas quando consegui despertar um pouco melhor, me vi diante de um enigma sem solução, no qual venho buscando respostas até hoje. Pensei que poderia ter sido apenas uma ilusão, um truque dos sentidos confundidos pela sonolência. No entanto, o mistério estava longe de terminar. Horas depois, no silêncio da madrugada sufocante, eu desceu para tomar um banho refrescante. Meu banheiro, com a janela voltada para o quintal vazio, parecia um refúgio de paz e tranquilidade. Mas foi quando meus olhos se encontraram com a janela que o arrepio desceu pela minha espinha. Lá estava ele novamente, meu marido, parado do lado de fora da janela, me observando com uma expressão inquietante. Eu senti o frio gélido do medo se instalando em meu peito enquanto lutava para entender o que estava acontecendo. Era impossível ignorar a sensação de que algo sobrenatural estava ocorrendo diante dos meus olhos. Eu acabei chamando por ele, tentando dissipar o desconforto crescente que se espalhava pela minha mente, mas não houve resposta. Não houve movimento. E quando finalmente reuni coragem para verificar se ele estava lá fora, meu coração afundou ao constatar que não havia ninguém lá, apenas a escuridão do quintal vazio. Em busca de respostas, eu procurei a orientação de espíritas experientes, esperando encontrar alguma explicação para esses eventos inexplicáveis. No entanto, mesmo os mais sábios entre eles ficaram perplexos diante do mistério que eu levei até eles. E assim, eu me vi presa em um enigma sobrenatural, sem respostas, sem explicação. Cada sombra na escuridão, cada ruído no silêncio da noite,
agora parecia carregar o peso do desconhecido. E enquanto meu marido dormia ao meu lado, eu me perguntava se algum dia entenderia o que realmente aconteceu naquela noite estranha e assustadora. Era uma tarde sombria, daquelas em que o sol parecia hesitar em iluminar a terra. Eu estava ocupada lavando roupas enquanto minha filha, uma menina de 6 anos de olhos curiosos, brincava despreocupadamente na área de casa. Mas o que parecia ser um dia como outro qualquer logo se transformaria em um pesadelo que ainda me assombra. Curiosa para saber o que minha filha estava aprontando, decidi espiar o que ela estava fazendo. Foi quando me deparei com uma visão que gelou meu sangue. Bela estava sozinha, parada diante do portão, como se estivesse conversando com alguém invisível. Meus instintos maternais se agitaram, mas logo descartei a cena como imaginação infantil. Porém, o terror estava apenas começando. Mais tarde, durante o jantar, minha filha compartilhou comigo um relato que fez meu coração congelar. Ela falou sobre um homem, o suposto dono da casa, que havia vindo falar com ela e ordenado que deixássemos sua residência, pois ele não queria mais ninguém lá. Sua descrição detalhada do homem, com sua estatura imponente, barba espessa, cabelos brancos e uma cicatriz horrível na testa, me deixou arrepiada até a alma. Incapaz de ignorar essa revelação perturbadora, decidi confrontar a proprietária da casa, minha vizinha. Mas o que ouvi dela deixou meu coração ainda mais gelado. Ela negou veementemente ter enviado alguém para falar conosco e ficou visivelmente abalada ao ouvir a descrição do homem que minha filha tinha dado. E então, em um momento que parecia retirado de um filme de terror, minha filha apontou para uma foto na estante e disse que aquele homem era o mesmo que tinha vindo falar com ela, mas na imagem ele não tinha a cicatriz na testa. Foi então que tudo se tornou claro. O homem que minha filha tinha visto era o marido da proprietária, que falecera em um trágico acidente de bicicleta há 2 anos, sofrendo um traumatismo craniano fatal. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu tentava assimilar o horror da situação. Em questão de dias, encontramos outra casa e nos mudamos às pressas, mas o que aconteceu naquela tarde sombria nunca deixou minha memória. O espectro daquele homem assombrou meus sonhos e fez-me questionar a natureza da vida e da morte. Desde então, eu nunca mais fui capaz de olhar para uma fotografia da mesma maneira, pois sei que às vezes, os espíritos do passado podem retornar para assombrar os vivos. Há algo inegavelmente perturbador sobre o sobrenatural, algo que só aqueles que tiveram encontros inesperados com o inexplicável podem entender. E a minha história começa em um lugar que parecia o epítome da tranquilidade, mas que escondia segredos sombrios. A mudança para o interior de São Paulo prometia uma nova vida, cheia de possibilidades e paz. A casa que encontramos em um condomínio fechado, cercada por uma reserva ambiental, parecia um refúgio perfeito do caos da cidade grande. No entanto, desde o primeiro momento, algo parecia errado. Aquela energia estranha que eu sentia,
Uma sensação de que não estávamos sozinhos, pairava no ar como uma névoa densa. Mas, como muitos, eu descartei esses pressentimentos como meros frutos da minha imaginação sobrecarregada pelo estresse da mudança. No entanto, tudo mudou naquela noite tempestuosa, quando meu ex-marido viajou a trabalho e eu fiquei sozinha na casa. A chuva caía torrencialmente lá fora, os trovões ribombavam como tambores de guerra e a escuridão começava a engolir a luz do entardecer. Foi então que meus cachorros, aqueles leais companheiros que normalmente eram a personificação da coragem, ficaram paralisados, com os pelos eriçados, encarando fixamente a porta e a janela. O que eles viam? O que os deixava tão agitados? Quando tive coragem de olhar para fora, vi o vulto negro, uma presença sinistra que parecia desafiar todas as leis da natureza. Flutuando pelo jardim, ele emanava uma aura de mal-estar que me deixou gelada até os ossos. Em pânico, liguei para meu ex-marido, minha voz trêmula ecoando na escuridão enquanto implorava por sua ajuda. Enquanto eu verificava desesperadamente todas as janelas e portas, certificando-me de que estavam trancadas, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. No meu quarto, todas as portas do guarda-roupa se abriram de uma só vez, como se uma força invisível estivesse tentando me alcançar, me arrastar para o desconhecido. Em um frenesi de medo e desespero, comecei a rezar, implorando por proteção contra as forças malignas que pareciam estar se reunindo ao meu redor. A eletricidade voltou, a presença desapareceu, mas o terror que senti naquela noite nunca me deixou. Busquei a ajuda de uma amiga espírita, cujas palavras me deram um lampejo de esperança em meio à escuridão. Segui suas instruções, prometendo ir ao centro espírita e oferecer ajuda a qualquer alma perdida que precisasse de orientação. Enquanto dirigia para longe daquela casa assombrada, uma revelação chocante veio à tona. Aquele condomínio, tão pacífico à primeira vista, tinha uma história macabra. Era uma antiga fazenda de café, onde escravos haviam sofrido e morrido em meio à brutalidade do trabalho forçado. O que eu tinha testemunhado naquela noite era mais do que apenas um encontro casual com o sobrenatural. Era uma lembrança sombria de um passado marcado pela dor e pelo sofrimento, uma lembrança que, espero, tenha sido deixada para trás quando parti. Mas a memória daquela noite, das portas se abrindo sozinhas e do vulto negro que pairava na escuridão, continua a me assombrar, um lembrete sombrio de que nem sempre podemos escapar dos fantasmas do passado. Como é assustador o véu que separa o mundo dos vivos do reino dos mortos, e como ele pode se desfazer diante de nós de maneiras que desafiam toda a lógica e compreensão. Minha jornada nesse estranho território começou cedo, quando eu ainda era uma criança inocente, incapaz de compreender as forças sombrias que habitavam nosso mundo. Era uma rotina comum para mim, todos os dias, após a escola, eu fazia uma visita à minha avó, cuja casa ficava em uma avenida repleta de residências em Realengo, no Rio de Janeiro. E, todos os dias, eu me deparava com ela, da senhorinha de lenço na cabeça, parada na porta da primeira casa da rua. Ela sempre estava lá,
observando-me com olhos que pareciam enxergar além do véu da realidade. Eu passava por ela, e ela balançava a cabeça em silêncio, sem proferir uma única palavra. Para mim, naquela época, era algo completamente normal, apenas mais uma das peculiaridades do mundo ao meu redor. Mas naquele dia fatídico, tudo mudou. Fui convidada para o aniversário de uma das moradoras daquela mesma avenida. Ao adentrar a casa da aniversariante, deparei-me com uma parede adornada com fotografias, cada uma contando uma história, cada uma capturando um momento no tempo. E lá, entre aquelas imagens congeladas, estava ela e a senhorinha de lenço na cabeça. Seus olhos na foto pareciam me seguir, transbordando de uma tristeza profunda e inquietante. Sua presença ali, imortalizada em papel, causou um calafrio que percorreu toda a minha espinha. Mas o pior ainda estava por vir. Inocentemente, eu apontei para a fotografia e perguntei por que ela não estava presente na festa. Mal sabia eu que acabava de desencadear uma sequência de eventos aterrorizantes. A reação da minha avó e dos presentes foi imediata e perturbadora. A anfitriã começou a chorar descontroladamente, enquanto os outros membros da família a cercavam em uma tentativa desesperada de confortá-la. Foi então que a verdade horrível veio à tona. Aquela senhorinha de lenço na cabeça, que eu via todos os dias, era na verdade a mãe da aniversariante, já falecida há muitos anos. O choque da revelação fez com que eu me sentisse como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O silêncio sepulcral que se seguiu ao choque da descoberta parecia sufocar-me, como se o próprio ar estivesse sendo sugado do ambiente. A compreensão de que eu tinha estado cara a cara com um espírito, um espectro do passado assombrando o presente, me atingiu como um raio, abalando minhas convicções mais profundas sobre o que é real e o que não é. Levou anos para processar e aceitar completamente o que havia testemunhado naquela tarde fatídica, mas agora, olhando para trás, vejo que foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada assustadora pelo mundo do sobrenatural. E embora eu tenha aprendido a conviver com esses encontros perturbadores, nunca esquecerei a sensação de medo e confusão que aquele evento deixou gravado em minha alma para sempre. Meus queridos amigos, já passaram por algo semelhante? Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos que ficaram e ouviram até o final. Não se esqueça de curtir, seguir o canal e assistir ao próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.